Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Quantos portam Bíblia? Por favor, pongamos em pé e abra-la em Santiago, capítulo 4 e versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Eu estou em mis manos com a nova versão internacional. O tema ou o título al qual o Senhor ministrou a mi coração esta manhã é Rompiendo com mi orgulho. Rompiendo com mi orgulho. Vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3. Agora solamente os que desayunaram. 1, 2, 3. Nadie de ayuno essa manhã, né? Santiago capítulo 4, versículo 3. Quantos encontraram? Diga eu. Pero Ele nos dá maior ajuda com sua graça. Por isso diz a Escritura, Deus se opone a los orgulhosos, pero dá graça a los humildes. Vamos ler todos juntos esta segunda parte a partir de onde diz Deus resiste. Vamos? 1, 2, 3. Deus. Uma vez mais. Deus. Cerre vossos olhos e ore ao Senhor. Senhor, te alabamos por tu presença que é real aqui neste lugar. Te alabamos porque podemos sentir que o Senhor sigue atuando esta manhã. E agora eu creio que seguirá atuando por meio de tu palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te damos graças. Amém. Sentaros, mis hermanos, por favor. Para começar falando acerca do tema, eu quero falar de homem chamado Natán. Quantos já escutaram falar da história de Natán? Haga assim com suas manos, só para eu saber. Só esta gente. ¿Cuántos já escutaram falar? Já leram na Bíblia? ¿Te sona? Ah, muito bem, la mitad. ¿No? Bueno, dice a Bíblia que Natán era jefe del ejército de la Síria. Esse é o personagem bíblico que nós vamos começar. Diz a Bíblia que era homem de muitíssimo prestígio. A seu rei le gostava muitíssimo a Natán e tinha muita estima por ele. ¿Por quê? Porque por meio de Natán, seu rei ha logrado as conquistas de muitos países e de muitas províncias. Era um homem muito importante, era um soldado valiente, diz a Bíblia. Pero, diga pero, sempre há um pero, não? Pero estava enfermo. E não era qualquer enfermidade para a época. Ele estava, que tinha Natán? Lepra. E em el contexto histórico que nós estamos, a lepra não era uma simples enfermidade, porque havia também uma compreensão espiritual sobre a lepra, que uma pessoa que estava leprosa estava bajo a maldição, a bendição de Deus não estava com ele. Então, essa pessoa não poderia viver em sociedade, não solamente por la transmissão de la enfermidade, porque estava impuro. Incluso quando uma pessoa era sanada de lepra, ela tinha que buscar o sacerdote, ir ao templo para purificar-se. Essa era a situação de Naamán. E é interessante que Deus utiliza circunstâncias de la vida para romper com nosso orgulho. Deus empieza Natán por sua posição social. Era um homem muito orgulhoso, e nós vemos ao largo do texto. Pero Deus foi tratando de romper o orgulho que estava em Natán por meio das circunstâncias da vida. E uma das circunstâncias foi a enfermidade. Atenção, déjame abrir um parênteses. Eu não estou falando que todos os enfermos é uma circunstância que Deus utiliza para romper com tu orgulho. Eu estou falando que esta era a condição de Natán. Ok? Estamos falando acerca de este personagem bíblico. Não vamos generalizar todo o texto. Então, em la situação de Natán, Deus utiliza esta enfermidade
para romper com o orgulho de Natán. Pero isso está ao largo da Bíblia em el Nuevo Testamento também. Deus utiliza, entendemos que alguma debilidade, enfermidade ou limitação física é sobre Pablo. E é o próprio Pablo que declara que seu aguijón en la carne ou sua espina en la carne era para que ele não se orgulhasse. Se você porta a Bíblia, e gostaria de pedir a ajuda da pantalla, que eu não passei os textos a la hermana como sempre, não? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 adelante. La carta que o apóstolo Pablo escribe a la igreja em Corinto, la segunda carta, el capítulo 12, e el versículo 7 adelante hasta el 9, diz assim: é o próprio Pablo, para evitar que me volvera presumido por estas sublimes revelações, uma espina me foi clavada em el cuerpo, es decir, um mensageiro de Satanás, para que me atormentassem. 3 vezes le roguei ao Senhor que la quitara, pero ele me dijo: te basta com mi gracia, pois mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente harei más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El próprio apóstolo Pablo declara que esta circunstância le afetou para que ele, mira que disse, para que ele não fora presumido de las revelações que Deus lhe dava. Pablo foi um homem tão utilizado por Deus. Foi um dos maiores missioneiros de toda a história. Um gran plantador de igreja, lleno de la gracia e del poder de Deus. E Deus obrou tanto por la vida de Pablo para que ele não se quedara orgulhoso. Deus lhe permitiu passar por esta circunstância e ter esta circunstância toda a vida, porque Deus estava tratando o orgulho de Pablo, assim como Deus estava tratando o orgulho de Natán, e assim como Deus esta manhã quer tratar nosso orgulho, começando por mim. Eu creio que este lugar é um lugar de reconstrução, é um lugar de restauração, é um lugar de cambio, e por meio da palavra do Senhor, o Senhor empieza a moldear, como nós escutamos aqui por la alabanza. O Senhor corre um barro bruto e empieza a moldear, a criar forma. E em este processo de moldear, há que quitar algumas coisas. E uma das coisas é o orgulho, porque o texto que nós leemos ao princípio da predicação diz que Deus se opone a los orgulhosos. Quanto aún estão comigo aqui, digam amém. Muito bem. Mira, Deus sigue machacando, eu creio que é, não? Deus sigue pisando sobre o orgulho de Naamán. Porque agora Deus utiliza uma sierva ou uma esclava israelita para dar a ele a direção. Então, diz que em sua casa vivia uma esclava. Era uma esclava, essa é a verdade. Que foi sequestrada por los sírios. E essa esclava é a pessoa que Deus utiliza para então dar a direção, a recomendação. Ela disse: Natán, se me amo conhecesse al profeta que está em Samaria, então tu serias sanado desta lepra. Foi por meio desta muchacha que nós nem conhecemos o nome, que ha venido la direção para a vida de Natán. E sabe por que isto acontece? Porque Deus é expert, é especialista em coger los humildes e levantar, pero também em coger los orgulhosos e ponerlo em su sitio. E é o que declara a Bíblia. Vamos a 1 Coríntios capítulo 1. Mira lo que dice 1 Coríntios capítulo 1, el versículo 27 hasta el 29. 1 Coríntios capítulo 1, el versículo 27 hasta el 29. Diz assim:
pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió el débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. En otras palabras, orgullarse. Para que en su presencia ninguno esté orgulloso. Diciendo, yo lo hago, yo puedo. Entonces Dios escoge personas sencillas, irrelevantes, insignificantes, como una esclava, como yo y como nosotros. ¿Por qué? Para que toda gloria, toda honra, todo el honor sea dado al Señor. Es el Señor trabajando en nuestro orgullo y diciendo, aunque usted haga algo de grande, no es porque tú eres grande, es porque la mano del Todopoderoso está sobre tu vida. Dios no solamente trata el orgullo de Natán, de Pablo, pero Dios también trata el orgullo del rey de Israel. Porque cuando Natán llega delante del rey de la Siria y pide permiso para ir hasta el rey de Israel, bueno, el rey le hace una carta, porque nosotros hasta el día de hoy, ¿no? No llegamos así, bueno, ¿dónde va? Bueno, me voy a hablar con el rey de España. No, las cosas no funcionan así. Ni ahora, ni en la época que ellos estaban. Era una época de gran conflicto. Entonces, el rey Natán necesitaba de una carta del rey de la Siria para que el rey de Israel no le matase antes que ele llegasse delante del rey, ¿no? Entonces, ele dá una carta y ele va con esta carta y esta carta es presentada delante del rey de Israel para pedir permiso para que Naamán pudiera entonces estar con el profeta. E Deus utiliza esta circunstância para tratar o orgulho del rei de Israel. ¿Por quê? Te explico, está em tu Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 5 e versículo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 5 e versículo 7. Ao ler a carta, está falando do rei de Israel, ok? Segunda Reis 5, 7, aí. Ao ler a carta, el rey de Israel se rasgó la vestidura y exclamó, ¿y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte, para que esse tipo me pida sanar a um leproso? Fíjense bem que me está buscando pleito, pero el pedido não era para el rei sanar, era para el profeta. Então, o rei de Israel, ou Naamán, não está pedindo ao rei de Israel para sanar a Natán. Está pedindo solamente permisso, para buscar al profeta. ¿Sabe por quê? Se há uma coisa que eu aprendi a respeitar ao largo da vida, é a unção que Deus pone sobre uma pessoa. Se Deus ha puesto uma unção de profeta, é profeta. Se Deus ha puesto uma unção de rei, é rei. E este homem tinha a unção de rei, pero não tinha a unção de profeta. Então, o pedido não era para ele sanar, pero ele se crê, sabe, a última Coca-Cola do universo. ¿No? Se crê assim, não sei o que tu gusta, o último donuts de Espanha. ¿No? Mira o que diz o profeta quando a notícia chega ao conhecimento de Eliseu. Mira o versículo 8 do capítulo 5. O versículo 8 do capítulo 5 de 2 Reis. Quando Eliseu, homem de Deus, se enterou que o rei de Israel se havia rasgado as vestiduras, le enviou este mensaje: ¿Por que está su majestad tan molesto? Mándame usted a este hombre, para que sepa que hay profeta en Israel. Entonces, esa es una actitud de profeta. Él dice, bueno, permiso, es conmigo. El tema es conmigo. Porque la unción de profeta está sobre mí. Y este hombre conocerá que hay Dios en Israel. Déjame te dizer, hermano, dice la Biblia que el don y el llamamiento del Señor son irrevogables. É Deus quem chama,
é Deus quem vocaciona e é Deus quem dá dones. E nós não temos todos os dones. Em esta igreja há profetas, pero em esta igreja há maestros. Em esta igreja há levitas, em el sentido de que alabam, não no sentido que são de la tribo de Levi, é claro. Ou seja, em esta igreja há pessoas com chamados, dones e unção. Então, nós devemos entender que aunque o Senhor nos dê a capacidade de fazer algumas coisas distintas, não somos o último de la terra. Respete a unção que Deus ha puesto sobre tu hermano. Porque unção se respeita, se honra. E aunque não seja meu chamamento e Deus não esteja a gusto, Deus não necessita pedir permisso para mim. Tampouco para nenhum de nós outros, para dizer a quem Ele vai elegir e de la forma que vai utilizar. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Aleluia! Outra coisa que acontece é que Deus deixa claro a Natã que Deus obra a sua maneira. Porque às vezes nós outros queremos que Deus obre, pero a nossa maneira. Haga assim, Senhor. Bueno, eu só vou se é assim. Se não é assim, não quero. Parece meu filho de 5 anos. Se não é assim, não funciona. E é o mesmo que passa com Natã. Mira o capítulo 5 e o versículo 9 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 adelante. Então, Eliseu vai receber Natã. Pero Eliseu estava bajo uma direção de Deus. Assim que Natã, eu predicando sobre Natã, graças a Deus, hasta o fim da predicação, se deram conta, não? Naamã, Natã. Eu estava falando Natã toda a predicação? Bueno. Por isso nenhum de vocês conhece a história de Natã. Assim que Naamã é a idade. Assim que Naamã, com seus cavalos, graças hermano, muitíssimas graças, senão eu predico toda a predicação. Esses dias, só um parênteses, eu estava dando classe aqui de Libadeb, não? E estamos estudando acerca de sectas e herejias. E são tantas as informações em la cabeça, e eu dando a classe, muito creído, que conheço muito, e eu falando assim, bueno, vamos falar agora de los testigos de Jehová, não eram os testigos, porque a sede de los testigos de Jehová está em Utah. E comecei a falar acerca de Utah, em los Estados Unidos, e los testigos de Jehová, e uma hora Alex mirou e disse, pastor, esses não são os testigos, são os mormones. É verdade, é outra coisa. Bueno, passou a mesma coisa. Assim, Naamã, quantos conhecem a história de Naamã? Bueno, então a culpa é minha, porque você não conhece. Com seus cavalos e carro, foi à casa de quem? Para eu não me olvidar. Eliseu. E se detuvo em la puerta. Mira que Eliseu deixou Naamã, el todo-poderoso Naamã, plantado em la puerta. Bueno, aqui não disse que foi receber em la puerta, não foi abrir la puerta, deixou el todo-poderoso em la puerta. Deus está tratando o orgulho de Naamã. Então, mire o versículo 10. Então Eliseu enviou um mensageiro, a que lhe dijera, ve e, essa palavra, zambulite. É esta, zambulite. Como? Zambulite. É mergulhar, não? Submergir, imergir, não? Vale. 7 vezes em el rio Jordão. Assim, tu piel sanará e quedarás limpo. Mira, Eliseu não foi e enviou um mensageiro. Deus tratando. Eu creio que Natã estava assim, não? Naamã, estava assim, não? Envia, não vem hasta la puerta. Me envia um mensageiro, agora quer que eu 7 vezes, submergir 7 vezes. Não poderia ser 1, 2, 3, não, 7. Porque há horas que parece que Deus hace de propósito. Não, 7, 6, 7, 5, 7. E se habla uma vez mais, aumento para 8. ¿No? Mira, 11. Naamã
se enfureció e foi quejándose. Mira o que ele esperava. Eu creí que o profeta saldría a recibir-me personalmente para invocar o nome de su Dios e que com um movimento de la mano me sanaria a lepra. Então, a ideia de Naamán era que Eliseu iba a salir, encontrar-lhe, poner la mano sobre ele e de sanar. É porque às vezes hoje eu vou à igreja, mas eu quero que Deus utilize um profeta. E eu quero assim que o profeta levanta, vá em minha direção e ponga as manos em minha cabeça, não? Porque se não, eu largo o ministério, eu deixo o trabalho, eu paro de ir à igreja. Claro que em esta igreja isto não passa, só em esta aqui de lado, não? Assim ele diz, ¿por quê? Porque nós queremos que Deus atue segundo a nossa maneira. E Deus estava tratando o orgulho de Naamán, dizendo para ele, irmão, escreve aqui bem grande, Naamán, dizendo para ele, quem manda sou eu. Quem tem o mando sou eu. ¿Sabe? É como eu quando estou em casa, eu e Lucas temos uma peleia por el mando de la tele. E às vezes eu sequestro o mando. E diz assim, eu, papi, está com o mando. E quem está com o mando tem o domínio. Então, se Jesus sigue em el controle, sigue em el mando de las coisas, e ele atua segundo seus propósitos, segundo a maneira que ele deseja atuar. E quando Deus hace isto, Deus trata meu orgulho. Quantos aún estão comigo? Digam amém. Deus utiliza, e está escrito na mão aqui umas 100 vezes, Deus utiliza uma vez mais os criados de Naamán, porque ele se queda muito enfadado, e está voltando para casa, e quejándose de la maneira que foi tratado por Eliseu. Então, diz a Bíblia, estou em el versículo 13 del capítulo 5 de 2 Reis. Então, seus criados, capítulo 5, 13. Então, seus criados se lhe acercaram para aconselhar-lhe. Agora são os criados que aconselham a Naamán. E quando eu estou falando criados, eu estou falando um escravo, que não tinha nem o direito de falar com seu senhor sem pedir permisso. E ele diz, Senhor, se o profeta lhe houvera mandado fazer algo complicado, ¿usted não lhe havia hecho caso? Com mais razão, se lo único que lhe disse a usted é para sumergir, e assim quedará limpio. Não está tão complicado. Já venimos hasta aqui. Não é algo tão complicado. Hagamos. Então, Deus, uma vez mais, utiliza os criados, porque se há uma das coisas que gere o orgulho de um orgulhoso, é que uma pessoa que está em uma posição inferior empiece a lhe dar ordens ou dizer o que tem que fazer. ¿No? Eu vivi 5 anos quase em Portugal. E nós, os portugueses, nos levamos mais ou menos com os brasileiros. ¿No? Mais ou menos. Às vezes há algum problema. E quando havia algum problema, era porque um não aceitava receber ordens do outro. ¿No? O brasileiro dizia para o português, já não somos mais colônias de Portugal. E o português dizia, pero foi nós que colonizamos a vosotros. Então, um peleava contra o outro, cada um pensava ter suas razões, e esse era o problema, porque o orgulho estorba, irmão, a bendição de Deus sobre tu vida. Tarda, retrasa, e às vezes impide a bendição de Deus sobre sua vida. Eliseu ensina a Natã outra lição preciosa. A Naamán, todas as vezes que eu falar Natã, entenda-se por favor Naamán. Deus ensina uma vez mais a este homem que as coisas de Deus e que há muitas coisas em esta vida que o dinheiro não pode pagar. Não são todos os ricos, pero alguns ricos pensam que todo se pode pagar com dinheiro. E não é assim. Há coisas que o dinheiro não pode pagar.
Entonces, después que Natán es limpio de la lepra, al punto que dice la Biblia que su piel se queda como la piel de un niño, yo estoy necesitando de estas aguas del Jordán. ¿No? ¿Cuántos necesitan? Se queda limpio como um ninho. Ele vai delante de Natán para intentar pagar a bendição que ha recebido. Mira a contestação de Naamán. Já desisti, já está. Capítulo 5, versículo 15 de 2 Redes. Luego Naamán volvió com todos seus companheiros e apresentando ante o homem de Deus, le dijo: Ahora reconozco que não há Deus em todo el mundo, sino solo em Israel. E ruego a usted aceitar um regalo de su servidor. Disse que ele havia levado plata, ouro e roupas. Atenção, há que entender que hoje você pode comprar uma roupa em Primark. Esta época não existia Primark. As roupas eram algo muito preciosas e de muitíssimo valor. E ele disse assim: le ruego que usted aceite o regalo de su servidor. ¿Ha visto como cambiou? ¿Ha visto como Deus vai tratando o orgulho? Va bajando, va bajando, va bajando. Pero Eliseu respondeu: tão certo como que vive o Senhor, a quem eu sirvo, que não vou aceitar nada. E para mais insistiu Naamán, Eliseu não aceitou. Eu poderia falar mais porque há um chico aí que diz: bueno, Eliseu não aceitou, pero eu vou pensar, pero me paro por aqui. Você pode ler a Bíblia em casa, depois não é possível predicar toda a Bíblia, não, eu tenho que parar. Eu vou estar aqui. Eliseu rechaça o pago de Naamán, porque as bendições de Deus, o dom, o chamamento, não se pode comprar com dinheiro. Não. Você pode vir aqui a esta igreja quantas vezes queira vir. La puerta está livre para entrar e para salir. E as ofrendas aqui. Você pode vir quantas vezes queira vir. Toda ofrenda aqui é aceita, pero de forma voluntária. Porque por graça recebemos. E grátis compartimos a palavra do Senhor Jesus. Então ele diz: eu não posso cobrar porque eu não sou o dono da obra. Então se estava ensinando uma lição a um homem muito rico, que aunque ele tenha muitíssimo dinheiro, há coisas que seu dinheiro não pode pagar. E a título de conclusão, eu quero compartilhar com vosotros uma parábola. E eu espero que agora não mescle os nomes para que vosotros se recordem da parábola. Eu não sei se vosotros recordarão de la parábola del fariseu e del publicano. Se você não recorda, está em tu Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, el versículo 9 adelante. Diz assim: e alguns, se a irmã pode me acompanhar, Lucas capítulo 18, del 9 adelante. Alguns que, confiando em si mesmos, se criam justos e que despreciavam a los demás, Jesus lhe contou esta parábola. Em outras palavras, a los orgulhosos de la época, Jesus lhe contou esta parábola. Estou em Lucas capítulo 18, el versículo 10. Dos homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu, el outro recaudador de impostos, ou publicano. El fariseu se puso a orar consigo mesmo. A orar consigo mesmo. Mira que a oração não era para Deus. Tratava-se mais de uma coisa horizontal. Horizontal é assim, não, irmãos? É que hoje estou um pouco perdido. Tratava-se mais de uma coisa horizontal do que uma coisa vertical. Então, ele começa a orar, pero não a Deus. Em verdade, que o fariseu está orando para ele mesmo e para ele publicano escutar. Há irmãos que oram assim, irmãos. Ele não ora para Deus, ele ora para aquele irmão de lado escute. Então, se ele começa a orar, uma oração llena de orgulho, não? Ele começa a dizer assim, el 11, e ele fariseu se pudo orar consigo mesmo: ó Deus, te dou graças, porque não sou como os outros homens. Mira,
ladrones, malhechores, adúlteros, nem muito menos como este recaudador de impostos. Ayuno 2 vezes a la semana. Quando eu falar assim, tu diz, ayuno 2 vezes a la semana. E dou a 10ª parte de todo o que he recebido. Só faltou um coro aí para dizer, hombre, hay que ubicar-se. Não, ele diz, eu dou o 10º. Eu ayuno. Glórias a mim, aleluia a mim. Só faltou isto para terminar a oração. E el 13, em cambio, el recaudador de impuestos, que se havia quedado a certa distância, nem sequer se atrevia a alçar a vista ao cielo, senão que se golpeava em el peito e dizia, ó Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Les digo que este, el publicano, e não aquele, el fariseu, volvió a sua casa justificado ante Deus, pois todo o que a si mesmo se enaltece será humilhado. El que se humilha será enaltecido. Se você pode poner-se sobre seus pés, por favor. Mira, a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, Deus lhe exaltará. Deus quer exaltar-te, hermanos. Deus quer exaltar. Pero antes, você necessita bajar a la casa del alfarero.